Meus amigos, vamos prosseguir com os nossos temas e hoje nós pretendemos fazer um comentário a respeito daquele lugar mais difícil de nós exercitarmos os nossos aprendizados do Evangelho. A doutrina espírita, ela é, por excelência, aquele mestre que nos ajuda a vivenciarmos no dia a dia os ensinamentos de Jesus. Nós teríamos certamente um tema talvez não tão palpitante como o que pretendemos comentar hoje dentro desse aspecto. Nós perguntaríamos se Deus não poderia fazer um mundo isento de pó, de sujeira. Certamente que sim. E garanto aos amigos que há moradas no universo que não possuem a característica do mundo terrestre. Aqui você passa o dedo assim, né? Em qualquer lugar, se está limpo, daqui a uma hora está sujo, né? O pó está em toda parte. Mas não é por acaso. Deus sabe o que faz. Há regiões do universo em que não existe a necessidade da limpeza, da higiene que nós usamos aqui na Terra. Garanto a vocês isso. São lugares assim, belíssimos e que nada há para sujar, portanto, não há necessidade de limpeza. Nós colocamos aqui nosso lar como título, eu me refiro aqui com esse título à nossa moradia, nossa casa, nosso ambiente doméstico. Às vezes a gente fica assim com pena da dona de casa, né? A dona de casa, especialmente a dona de casa, mãe de família, ela é uma batalhadora. Há alguns detalhezinhos que já estudamos aqui e que hoje nós vamos mostrar uma face prática desse estudo. Quando uma dona de casa faz uma faxina geral na casa, o que nós observamos de interessante? Ela, na sua mente, com as suas forças mentais, ela teve o desejo de ver aquela casa limpa. Então, não só o esfregão, o espanador, o pano de chão, etc., mas ela leva consigo todo um magnetismo, para usar as nossas expressões espíritas, entre aspas. Aquela dona de casa, ela dá um passe na casa dela. É uma coisa tão interessante que nós notamos isso. Nós, todas as pessoas têm um certo grau de sensibilidade. Quando entram numa casa que há pouco houve uma faxina, a pessoa sente um algo de bom naquele ambiente. Puxa, que casa limpa, que casa gostosa. É só porque saiu a poeira? Com certeza que não. Então, a mente daquela dona de casa, ela mexeu fortemente nos fluidos. Nós já fizemos aqui um estudo sobre o magnetismo residual. E é o que nós mais encontramos nas nossas casas. Então Deus, como Ele é bom, Ele criou a poeira. A terra precisa do pó para obrigar as pessoas a higienizarem fluidicamente, magneticamente seus ambientes. Interessante isso, né? Então vejam, amigos, a depender da nossa conduta doméstica, nós melhoramos ou pioramos o nosso ambiente doméstico. Então, durante
aquele espaço de tempo em que a dona de casa não faz a faxina da casa, nós, moradores da casa, vamos levando fluidos, magnetismos inadequados para o ambiente. Aí a dona de casa vai lá e faz aquela mexida nos fluidos. Vejam só, amigos, eu posso ter um magnetismo residual sem uma corrente elétrica para falar da física no plano terrestre. No plano espiritual, eu tenho os nêutrons, os prótons, os elétrons, os fotônios psíquicos, que são as correntes mentais. E essas correntes, tanto a corrente elétrica material como a corrente mental, ela produz magnetismo. E quando ela passa, ela deixa a região magnetizada. Exatamente o que se faz aqui no ambiente mediúnico se faz numa residência. Então, nós precisamos começar a avançar um pouco no nosso estudo para que nós possamos ter cuidado com a nossa vida doméstica. Vejam só, amigos, ninguém está aqui querendo que sejamos monges tibetanos, né? Que em casa a gente fique lá cantando mantras, né? Não é nada disso. Mas nós precisamos estar conscientes disso. Há assuntos inconvenientes que na casa do espírita nunca deveriam acontecer. Palavras inadequadas, como palavras de baixo calão. Vejam, amigos, quando alguém tem uma explosão de raiva, aquelas correntes mentais mudam o ambiente magnético da casa, elas criam fluidos que são fortemente indutivos e são psiquicamente insalubres e fazem, às vezes, as pessoas adoecerem. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Então, não cabe no ambiente doméstico do médium espírita linguagens inconvenientes. Sejamos pessoas absolutamente naturais, porém tenhamos cuidado, porque muito se pedirá quem muito se deu. Nós já temos conhecimentos para não facilitar. Então a dona de casa, quando ela cuida da sua casa, ela vai desalojando pela ação da sua vontade. Ela não sabe disso, mas a sua mente está trabalhando. Quando ela diz, eu vou limpar isso aqui, ela já emitiu uma carga fluídica pela ação da vontade. Mas aí, os moradores da casa, os espíritos que acompanham os moradores da casa, os pensamentos das pessoas da casa ajudam a complicar as coisas. Por isso que as donas de casa, muito severamente, têm lá os seus dias para fazer faxina na casa. Todos nós fazemos, a dona da casa mais intensamente, os moradores da casa, assim, colaboram lá, para não deixar passar em branco. Entretanto, amigos, a dona da casa é um ser humano, é um espírito de mediana evolução. Eu considero, é uma opinião muito pessoal, a gente assim, puxa, que coisa importante, aquele cavaleiro, ele é presidente da multinacional tal, que fabrica geladeira. Uma geladeira saiu da linha de produção, no segundo seguinte ela começa a morrer, certo ou errado? Ela vai envelhecendo até ir no lixo. Alguns anos, talvez. Mas a missão da mãe de família é de uma importância que não tem tamanho. Porque esta mulher gera seres que levam uma alma eterna, que ela vai trabalhar para a eternidade. A geladeira vai para o lixo, o espírito
vai para as expressões cósmicas. E a mãe de família desempenha um papel da mais alta relevância nessa direção. Aquela mãe fica, não mexe aí, não faz isso, não faz aquilo. Né? Como é o seu nome, meu filho? É Joãozinho Tiramontaí. E ela fica governando a casa. É um trabalho que não tem valor nenhum, ingrato, não dá ibope, não tem férias, não tem fim de semana, não é isso? Coitada da mãe de família, dona de casa, assumida, aquela que realmente pega no breu. Essa criatura, ali naquela praça Osório, tem lá um cavalo de concreto com um sujeito lá com uma espada assim. Eu pegaria aquele cavalo, aquele sujeito, jogaria no lixo e faria de uma estátua para a mãe de família, porque ela é o espírito que, a troco de nada do ponto de vista humano, está trabalhando almas para a eternidade. Então, a atividade mais nobre desse planeta, sem medo de errar, o Sr. George Bush é nada diante da mãe de família. Mas se as pessoas da casa não colaboram, ela tem dificuldade. É muito difícil faxinar uma casa entulhada. Eu estou jogando de carapuça agora, tá? Zé, pegue a sua. Entulho, meu Deus do céu. O que acontece? Esses entulhos, as forças mentais, magnéticas, fluídicas dessa dona de casa têm dificuldade, porque ela era um ser limitado. Agora, desentulhar uma casa é coisa complicada. Essa coisinha aqui, eu vou desentulhar. Aí vai, mas isso é tão bonitinho, puxa, custou dinheiro, não, então deixa aí por hora. Né? Vocês já viram como são os guarda-roupa? Você abre, meu pai do céu, tem coisa do tempo da PPP. PPP é a Faculdade Paulista de Farmácia, que era tudo com P antigamente, né? Com PH, né? Roupas fora, mas tem pessoas que têm dezenas de casacos, haja frio. Sapateira, móvel novo, né? Dezenas de pares de sapato. Meu amigo, lá na rua tem alguém descalço. Eu faço parte do Lar Escola Caiba Schutel, que é um orfanato, um companheiro de presente que é de lá também. Lá se faz o bazar da pichincha. Você quer ficar com o seu guarda-roupa mais moderno, mas dentro da moda? Vá lá uma vez por mês e leva toda aquela tranqueira que você tem pena de jogar fora. Que você pega realmente uma roupa, puxa, essa roupa está perfeita, custou dinheiro, eu vou jogar fora. Então, há instituições beneméritas que usam esses materiais para o bazar da pichincha, para transformar em dinheiro para cumprir as programações filantrópicas da casa. É o caso lá do orfanato que eu, o nosso querido Roberto, também participamos. Então, meus amigos, se desvencilhar um pouco ajuda muito. Nós tivemos uma experiência pessoal muito interessante. Frequentávamos um centro espírita e um dia apareceu um cavalheiro lá, muito bem posto lá, era um advogado de um certo renome, e ele disse que a casa dele tinha umas perturbações e pediu a ajuda da casa espírita, né? E nós tínhamos uma companheira, dona Carminha, que era um médium de incorporação dos mais notáveis. Então a dona Carminha fez uma corrente e o espírito que estava lá incorporou. Ela nunca tinha visto aquele advogado. Então ela incorporado, o espírito incorporado, era o espírito da mãe daquele rapaz. Ele era um cavalheiro solteirão, que fez o escritório em casa, e então ela começou a reclamar, fazer um barulho danado na reunião.
E aí o espírito foi doutrinado, né? Então, disse, mas minha irmã, você precisa pensar nas coisas espirituais. Ela disse, eu preciso e vocês não precisam. Aí todo mundo, cada um enfiou sua carapuça, né? Para encurtar a história, o advogado pediu e foi um grupo de médios fazer uma visita à casa daquela família. Era uma casa antiga, muito bem cuidada, porque eles eram pessoas de meios financeiros elevados. Então a casa muito grande. Eu te chamava a atenção que a casa tinha muitos armários. Eu disse, pois é, a minha mãe, ela nunca se desfez de um calçado que usou aos 15 anos de idade. Então logo ela se emancipou, tudo que ela possuía ela guardava. Então abria-se os armários assim, roupas femininas, abria outro armário, roupas femininas. Aí o espírito foi doutrinado, encaminhado, o mentor da casa, não, agora pode fazer o desentulho da casa para livrarmos o ambiente de todos aqueles fluidos pesados. Então, disse-nos o mentor da casa, ela parecia uma aranha no centro de uma teia, porque as suas forças mentais envolviam toda a casa. E era isso que gerava uma perturbação. Então, meus amigos, nós precisamos, olha, ninguém precisa ter assim, para ter bom gosto, não precisa de joias caras, decorações custosas. Meus amigos, não é próprio para nós que queremos estudar com Jesus termos uma casa faraônica, decorações caríssimas, quadros de pintores famosos. Já pensou? Você com um Renoir original na sua sala, né? Só alguns milhões de dólares, bobagem, né? Então, simplicidade em tudo. Bem-aventurados os simples. Porque aquele espírito daquela senhora estava apegado a tudo aquilo ali. E nós somos também apegados às nossas quinquilharias domésticas. Temos pena das donas de casa com aquele entulho. Meus amigos, vamos despoluir a nossa vida um pouco. Para ajudar a nós próprios, para nos ajudarmos, o médium precisa programar um dia e uma hora para realizar o seu evangelho no lar. Meus queridos, quando nós oramos no nosso lar, nós fazemos o inverso daqueles fluidos desagradáveis que geramos com as nossas intemperanças, com o nosso linguajar inconveniente, com os temas desagradáveis. O Evangelho é o grande auxiliar da higienização fluídica da nossa casa. E às vezes nós dizemos assim, mas os nossos familiares não querem, não participam, faça sozinho. Meu amigo, puxa uma cadeira, se essa cadeira é para Jesus sentar. Então, com o mestre naquela cadeira mentalmente, vamos estudar o Evangelho. Se os familiares quiserem, que venham, mas a oração nossa, nesse estudo, ajuda a dona de casa na higienização fluídica da casa. Todo médium espírita deve, por princípio, formar a sua biblioteca espírita. Não é caro. Claro que dentro das suas limitações econômicas, há quem possa fazer uma belíssima biblioteca, né? Mas tenha pelo menos os livros básicos, leia-os, estude-os, não uma vez, mas reiteradas vezes.
Eu faço uma aposta com os amigos. Leia os livros de André Luiz 6, 7 vezes e você vai enxergar coisas que não veio da vez anterior. Mas é engraçado. Eu li esses livros 6 vezes. Estou lendo agora pela 7ª e estou enxergando coisas que eu não vi anteriormente. Então, amigos, o livro espírita tem essa magia, tem esse enfoque que nos passa às vezes despercebido. Então, não é só ler, é reler os livros espíritas. Nós deixamos aí nas cadeiras, é de graça, pode levar, não paga nada. Essa jornal Clarim. O Clarim, eu acho que todo médium espírita deveria ter a assinatura de uma revista ou um jornal espírita, para se manter atualizado com o movimento espírita brasileiro e mundial. Esse jornalzinho custa uma assinatura anual o equivalente a uma pizza. Então você faz o seguinte, você coma uma pizza a menos por ano e assine o Clarim. Você vai ficar mais bonito, mais elegante, sem barriga, né? Agora tem a barriga negativa que é para dentro, assim, em vez de ser assim, é assim. É o côncavo e o convexo, não é isso? Em boa geometria. Então você vai ficar mais bonito comendo uma pizza a menos por ano. Mas vai ter um noticiário espírita para você ver, olhar, observar o que os outros companheiros espíritos estão fazendo no Brasil e no mundo. Nós falamos a respeito dos nossos filhos. Eu tenho uma opinião. Acho que é um dever do pai espírita matricular os seus filhos pequenos, nas aulinhas de moral cristã que muitos centros espíritas oferecem, ou fazê-lo. Eu gostaria que os amigos nos ajudassem a raciocinar nesse aspecto. A gente nota os pais modernos dão boas escolas, os que podem, né? Quem não pode dar médias escolas. No aniversário dá bons presentes. Chega no fim do ano, leva o filho para a praia, para passear, férias no campo. Mas não falam de Jesus para esses filhos. Meus amigos, quantos e quantos pais vemos da espiritualidade vêm aqui nesta mesa confraternizar conosco em busca de consolo, porque foram para gastar o latim. Pais omissos, pais emblemáticos em bom português, isto é, emblema de pai, nome de pai, que não fala de fato. Ah não, eu tenho meus compromissos profissionais, comerciais. Quando os psicólogos dizem, para termos uma família equilibrada, temos que assumir os nossos filhos, é uma grande verdade, se bem que é muito difícil, mas muito, muito mais difícil, o pai não se dispõe a isso. Não é fácil criar e educar filhos. Os amigos que têm filhos sabem disso. Mas se nós não fizermos nada nessa direção, mais difícil será ainda. Então, penso eu, é um dever nosso matricular os filhos em escolinhas de moral cristã. Nós participamos uma vez cada 2 meses como palestrante numa instituição espírita em que eles têm 250 crianças matriculadas na aulinha de moral cristã. Fantástico, né? Que magnífico trabalho faz aqueles irmãos. Com que prazer enorme nós vamos ali, com a nossa pequenez, dar a nossa participação. E vemos aquelas moças
jovens, simpáticas, bonitas, lá vestidas a caráter para dar as aulinhas para aquelas crianças. Ou nós temos a competência e fazemos isso, ou então buscamos a ajuda externa. Vejam, irmãos, porque nós seremos corresponsáveis pelos erros que esses jovens vão fazer mais tarde, pela omissão nossa em orientá-los adequadamente. Às vezes a gente, mas não adianta, a gente fala e não adianta nada, não presta atenção. Uma vez, duas vezes, vocês já viram como é mãe de família? Que fica berrando com os filhos o dia inteiro, é aquela máquina de berrar, é a mãe de família, gritando com os filhos o dia inteiro, aquele massacre materno, aquele patrulhamento materno, vai fazendo a personalidade do filho. Então a mulher mãe, a mulher dona de casa, a mulher mãe de família assumida, tem que ter assim o nosso total reconhecimento. Meus amigos, um comentáriozinho só para os queridos companheiros matutarem um pouco sobre o assunto. Nas regiões espirituais, os mentores espirituais selecionam residências que queiram, que possam ganhar os bônus horas para receber em casa como hóspedes espíritos que faliram e disseram, mas é impossível fazer isso. Então, meu querido, para a sua formação, você vai ficar domiciliado na residência do nosso irmão Renato. Para você ver como eles procedem, eles são espíritas. Então fica aquele espírito na sua casa, vendo como as pessoas daquela casa agem. Meu amigo, é uma responsabilidade. Eu nem devia dizer isso, né? Porque a gente não dorme de noite. Meu Deus do céu. Que os mentores não levem ninguém lá para casa, que lá em casa é um desastre. Acontece que o desastre daquele irmão nosso foi muito mais desastroso, né? O carro ficou assim com as 4 rodas para cima, tá? A nossa só deu uma raspadinha, porque tomamos mais do que 2 latinhas de cerveja. Então, meus amigos, nós nascemos na Terra, no grupo familiar de que precisamos. Onde estamos é onde deveríamos estar. Onde estamos é o melhor lugar, é o que mais precisamos. E as pessoas que nos cercam do grupo familiar são aqueles espíritos com os quais precisamos interagir. Nós olhamos assim com um grande pesar. O nosso mundo hoje é um mundo assim, lamentavelmente perturbado. Os conceitos familiares estão deteriorados. Foi um mundo assim, onde as facilidades cresceram demais. Eu sou daquele tempo em que relógio tinha ponteiro. Aquele tempo em que para falar com uma moça tinha que pedir autorização. O pai dela era uma coisa muito séria, né? Você tinha que fazer seresta na janela da moça, né? Naturalmente, seus amigos não eram nascidos nessa época, né? Como eu sou do tempo da PPP, eu joguei bola na Avenida São João, imaginem. Então vocês veem como eu sou muito antigo, né? Então, era um mundo diferente. Hoje não é mais nada assim, mudou tudo. E isso trouxe uma instabilidade doméstica terrível que reflete nos filhos. É claro que é mais cômodo me fazer de morro. Eu não vejo nada. Feito aquele macaquinho, não vejo, não escuto, não falo, né? E aí nós somos pais emblemáticos. Não assumimos a
responsabilidade cresce. E nós que somos espíritas, sabemos dessa responsabilidade. Lembro Jesus, muito se pedirá a quem muito se deu. Então, meus amigos, nós espíritas temos conhecimentos enormes em relação à nossa humanidade, à nossa sociedade. Então, nós espíritas, médios espíritas, temos que ser exemplos para a sociedade. Que o mundo haja mal, tudo bem. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai-nos. Eles não sabem o que fazem. Mas nós espíritas sabemos. Então não podemos ser levianos com a nossa responsabilidade. Então, meus amigos, os nossos filhos são aqueles espíritos, e às vezes filhos difíceis, mas todos nós assistimos ontem no Fantástico aquele moço que fuma maconha ininterruptamente. Coitado. Coitada daquela mãe. Por que razão? Porque foi uma pessoa que provavelmente ela aplicou mal no passado. Eu já vi pessoas dizer assim, eu não preciso fazer, eu tenho quem faça, referindo-se ao mal. Eu vi um moço dizer isso. Eu tenho gente da favela tal que pode dar uma lição nesse sujeito. Meus amigos, achamos assim, e vamos receber esses espíritos pela porta da reencarnação como ente querido. O parente difícil é aquele espírito que corrompemos do ontem e que hoje recebemos na intimidade doméstica para educar. São os nossos desafios. Nós estamos falando em família, casamento, meus amigos. Eu queria ver alguém dizer assim, comigo não é assim. Meu amigo, casamento é uma coisa muito difícil. Família só é bonito, só é assim, unido no porta-retrato. Você já viu aquele retrato de família? Todo mundo sorrindo assim, unido, né? Mas é só no porta-retrato. Na vida ordinária é uma tarefa extremamente difícil. E isto polui fluidicamente pelas correntes mentais do nosso ambiente doméstico. E é aquela heroína, mãe de família, dona de casa, faxineira que não tem hora, não tem dia, que vai tentar manter esse ambiente saudável. Então nos cabe a nós, médios espíritas, darmos a nossa colaboração, termos paciência. Não é fácil tolerar aquele cunhado que pede dinheiro emprestado e não paga. Não é isso. Aquele filho mal criado. Vocês sabem o que é ter filho adolescente? Sabe o que é? Eu tenho um em casa. Tem 17, vai fazer 17 anos daqui a 2 meses. Pai do céu, como a mãe sofre, meu filho, aquele amor materno, meu filho, aquela patada cavalar. Fazer o que, meus amigos? Nós já passamos por essa fase. Será que já passamos? Ou ainda estamos no meio do caminho? Ó, bendita doutrina espírita que ilumina as nossas almas, que educa os nossos espíritos. Quando naquele final de março faleceu Allan Kardec, confesso a vocês que lendo a revista espírita, derramei uma lágrima. Kardec nunca devia ter deixado a Terra, mas nas leis divinas ele deveria libertar-se do peso terrestre, mas nos trouxe essa doutrina notável que ilumina o nosso entendimento, aquece os nossos corações, que nos fez entender por que devemos amar ao próximo acima de tudo.
dos nossos próprios interesses mesquinhos e a Deus sobre todas as coisas. Nós não vamos entender Jesus sem estudar Kardec. Podemos fazer de Jesus um ídolo e não aproveitarmos os seus ensinamentos. Então, meus amigos médiuns, meus companheiros médiuns, a nossa casa, o nosso lar é aquele lugar, é aquele campo de batalha muito difícil, onde reencontramos aqueles desafetos do ontem. Nós vemos inimigos do ontem dividindo o leito, irmãos que se digladiam. Vocês já viram irmãos brigar? Como brigam entre si? É porque são desafetos do ontem que voltam sob o mesmo teto. Mas nós espíritas temos as luzes do entendimento para que possamos pacificarmos a nossa alma e levar a paz de Jesus para os nossos lares. Que Ele, nesta noite, nos abençoe, nos guarde em sua paz, que assim seja.